Este é um especial que vos trago, escrito e narrado para o canal. Criação: uma fanfiction Jurassic Park. A noite caiu sobre aquela ilha. Os holofotes ligaram-se e assim toda a selva se iluminou. Uma dezena de homens estava de guarda numa secção daquela tropical selva. Eram funcionários. Todo aquele lugar fazia lembrar algo como uma prisão, devido à enorme vedação eletrificada ali erguida. Mas não era uma prisão. Era, na verdade, um zoo. Os homens tinham armas tranquilizantes. Puseram-se em posição de disparar quando um caminhão transportando um grande contentor saiu do meio das árvores. Lentamente o contentor foi baixado até ao chão. E na vedação uma porta abriu-se. Em seguida, o contentor foi empurrado para junto da abertura e dois funcionários subiram-lhe para cima. Agarrando numas pegas em cada um dos lados, começaram a abrir a porta do contentor. Estava presa. Então puxaram com mais força, com o auxílio de um colega seu que também subira àquele contentor. De repente, a porta abriu-se bruscamente, fazendo os três homens perderem o equilíbrio, indo cair no chão em frente à abertura. Do seu interior veio um som horrível, e com uma brutal rapidez, uma pata alcançou um dos indivíduos ali caídos, agarrando e arrastando-o para dentro. Os outros dois tentaram escapar, mas foram também arrastados para o interior do contentor. À volta, as armas tranquilizantes disparavam, e o caos tinha-se ali instalado, assim como o pânico. "Esqueçam! Tem de ser abatido!" ordenava uma voz. Já era tarde. Aqueles homens já não podiam ser salvos, e o ser tinha já provado sangue humano. O veterinário Harding ia no barco que o levaria até à ilha na qual laborava, juntamente com alguns colegas. Harding era um homem de meia idade, veterinário fazia anos. Tinha já muita experiência em lidar com os mais variados tipos de animais. Contudo, nem mesmo toda a sua experiência o havia preparado para aquilo com que se deparava agora, no seu local de trabalho, naquela sombria ilha. Minutos depois, a mesma surgia no meio da água. Espessas nuvens cobriam os imensos penhascos. Ali, tudo tinha um aspecto misterioso. Parecia ter-se entrado numa outra época. O barco atracou na doca e todos os passageiros começaram a sair, entrando em jipes que os esperavam. Harding conversava com um sujeito que conduzia o veículo no qual viajava até ao seu posto de trabalho. "Algum incidente na minha ausência?" questionava. "Bom, muitos dos animais estão a ficar visivelmente mais agitados e agressivos, mesmo com os calmantes que lhes estamos a dar. Eles crescem demasiado depressa. Pode vir a ser necessário rever as quantidades que lhes administramos", dizia Harding enquanto seguiam viagem no jipe. "E parece que em breve o parque terá novos habitantes. Ouvi dizer que o pessoal do laboratório está a desenvolver novas espécies", respondia ao seu colega. Alex era o seu nome. Era um homem bastante mais novo que Harding. "Este parque ainda não está concluído. Ainda nem se sabe bem quando será aberto ao público e já estamos fartos de enfrentar problemas novos todos os dias", dizia Harding. "Verdade. O pessoal da segurança está preocupado. Até já exigiram ao patrão que mande reforçar todas as vedações, sobretudo depois do que aconteceu há umas noites", respondia-lhe Alex. "E que disse ele? Que iria tomar todas as precauções?" Nenhum dos dois homens falou mais durante o resto do caminho. Apenas fizeram a viagem através das sinuosas estradas daquela ilha. Ilha essa que ostentava uma vasta vegetação, uma flora tropical e bastante exuberante. Cerca de 10 minutos mais tarde, chegaram ao complexo principal. Este era uma área grande, separada do resto do parque por uma alta vedação. Tinha vários edifícios ligados entre si, nos quais circulavam diversos funcionários da ilha e operários. Estavam ali a decorrer obras. Notava-se que havia ainda muito a ser construído. Só uma pequena parte estava já concluída.
Não se tratava de um edifício, mas sim de uma espécie de jaula, e do outro lado da sua vedação erguia-se todo um emaranhado de árvores e plantas que dificultavam a visão para o seu interior. Antes de entrar dentro do complexo onde trabalhava, Harding dirigiu-se até à beira daquela jaula. Uma grua gigante içava-se para o recinto, com um grande recipiente. Este continha vários peixes. Harding observava. Estavam a alimentar o animal que ali vivia. Ao tocar no solo, a corda subitamente começou a balançar-se de um lado para o outro, numa série de movimentos rápidos em todas as direções. As plantas abanavam-se descontroladamente e uns ruídos aterradores faziam-se ouvir, acompanhados pelos sons de mandíbulas e patas. Harding escutava-os. Segundos depois, tudo ficou em silêncio. A grua puxou a corda. Vinha vazia e despedaçada, já sem o recipiente que transportava todos aqueles quilos de peixe. Por sua vez, o veterinário permaneceu em silêncio. Harding! Chamou uma voz grave. Era Robert Muldoon, o chefe da segurança do parque. Mais ou menos da mesma idade do veterinário, era um homem com uma expressão séria no rosto. Bom dia, Robert. Então, como é que ela se tem comportado? Nós esta noite tivemos de lhe dar outra dose tranquilizante, respondia-lhe. Está cada vez pior, cada vez mais agressiva, e ainda nem é completamente adulta. Nenhum dos animais do parque ainda é adulto, e no entanto tem ainda imenso que fazer, respondeu-lhe Harding. Sim, os meus homens e eu estamos preocupados. Já pedimos ao John que reforce toda a segurança, dizia-lhe Robert, referindo-se ao homem que era o dono daquele lugar. Eu sei, respondia Harding. Só espero que consigamos todos lidar com o que aqui temos. Desde que aconteceu aquilo há umas noites, as coisas já começaram a correr mal, dizia-lhe Robert. Agora é rezar para que nada do género volte a acontecer. Harding nada respondeu. Apenas se limitou a olhar para o seu colega com uma expressão preocupada, acenando com a cabeça. Seguidamente, deu meia volta e foi em direção ao complexo. Na clínica do parque, onde Harding e Alex exerciam funções, não se encontravam muitas das criaturas que aquele lugar abrigava. Contudo, as poucas que ali estavam revelavam uma grande agressividade, assim como todas as outras da ilha. Ninguém sabia se isso era algo já natural das mesmas, ou se seria devido ao facto de todas elas terem sido feitas num laboratório e o seu ADN não ser 100% puro. Nunca o poderia ser, já que se tratavam de seres nativos de épocas passadas, seres pré-históricos, dinossauros. E todos eles haviam sido feitos nos laboratórios construídos naquele exato complexo. Wu era quem tinha coordenado tal feito. Ele e a sua equipa tinham passado anos a estudar a possibilidade de trazerem aqueles seres de volta à vida, e tinham conseguido, mas com algumas lacunas no seu ADN. Lacunas essas que acabaram sendo preenchidas, usando ADN de animais como anfíbios e algumas aves. Assim, nenhum daqueles seres poderia alguma vez ser completamente puro, mas tinha uma espécie de monstros criados em laboratório para posteriormente serem mostrados ao público no zoo que estava a ser preparado naquela ilha. O cientista e a sua equipa tinham de facto conseguido algo praticamente impossível e não iriam ficar por ali, já que, como todos ali sabiam, estavam a preparar novos animais para aquele lugar e isso deixava a Harding e os restantes preocupados. Não fazia ideia do que mais poderia dali resultar. Fizemos já tantos testes e não há maneira de saber o que torna estes animais tão agressivos, falava Alex para Harding, respondendo-lhe este. Eu nunca vi nada assim. O único espécime que por agora não apresenta grandes sinais de agressividade extrema é o Baryonyx mais jovem, acrescentou o homem, referindo-se a um dos animais ali criados. Era um ser que tinha sido criado recentemente, o segundo da sua espécie. O primeiro vivia no recinto, no qual Harding tinha estado naquela manhã juntamente com Robert. Esse, ao contrário do seu parente mais jovem, era uma criatura má, que tinha mesmo já sido responsável pela morte de 3 dos funcionários do parque.
Tinha sido sobretudo desde essa ocasião que o animal ficara ainda mais agressivo, principalmente com qualquer humano que visse. Os dois espécimes viviam separados um do outro, pois Harding e os restantes funcionários receavam em juntá-los, já que a agressividade do Baryonyx maior parecia não conhecer quaisquer limites. O mais pequeno residia num recinto provisório, nas traseiras do complexo, mesmo pegado à zona onde ficava a clínica na qual Harding trabalhava. Naquele momento o veterinário observava através de uma janela o animal que estava no seu recinto. Era uma criatura com cerca de 1,80 m de altura e uns 4 metros de comprimento, metade do tamanho do seu parente mais velho. Ambos tinham pele azulada, com manchas de um tom arroxeado, longos focinhos, que em muito se assemelhavam aos dos crocodilos, e eram bípedes. Acha que daqui a uns tempos ela também se tornará agressiva? Perguntava-lhe Alex enquanto se aproximava do vidro da janela, para também observar o animal. Não sei, respondia-lhe. É provável. A maior, quando tinha a idade desta, era já bastante agressiva. De repente, um alarme ecoou naquele edifício. Alguma coisa estava mal. Harding e Alex logo se apressaram em ir ver o que seria. Está à solta! Gritavam alguns dos seus colegas. À solta? Inquiriu Harding, indo logo de seguida a um telefone. Robert, o que é que se passa? O que é que está a acontecer? Perguntava. O segurança do parque respondia-lhe. A Baryonyx está solta. Quê? Como é que isso aconteceu? A vedação é elétrica. Pois, mas isso não incomodou. Começou a debater-se contra ela sem parar, mesmo levando choques. Berrava Robert, do outro lado do telefone, acrescentando ainda. A vedação não a segurou e agora está à solta. Está ferida por causa dos choques, mas mesmo assim é perigosa. Robert, onde é que vocês estão? Nós vamos aí ajudar-vos. Não, fiquem no complexo. Eu e a minha equipa vamos encontrá-la e destruí-la, respondeu-lhe o homem, desligando logo em seguida. Já o veterinário e todos os funcionários que ali se encontravam olhavam uns para os outros. Alex disse. Esperemos que a apanhem depressa, senão nem quero imaginar o que pode acontecer. Vamos, pessoal, temos de encontrá-la e matá-la rapidamente, gritava Robert para os homens que o acompanhavam. Era um grupo com uma dezena de indivíduos, todos com armas. Desta vez não apenas tranquilizantes, mas sim letais. Aquele animal tinha de ser destruído mesmo que o seu patrão, John, não gostasse. Era um ser perigoso e, naquele momento, poderia estar em qualquer parte daquela ilha. Robert dividiu os seus homens em 2 grupos, de forma a que cobrissem mais terreno. Enquanto uns foram para as zonas das estradas do parque, outros, incluindo ele mesmo, dirigiram-se para as traseiras do complexo, pois lá praticamente toda a selva permanecia ainda intocada. Era um sítio ainda repleto de denso mato, e por isso o mais provável para onde o perigoso animal poderia ter fugido. Estejam atentos, se estiver aqui pode surgir a qualquer momento, dizia para a sua equipa. Caminhavam devagar. Tinham acabado de chegar às traseiras daquele conjunto de edifícios, enquanto à sua frente só viam a selva. Alguns metros à sua esquerda observavam uma fila de uns recintos provisórios, os quais eram usados para manter os animais que tivessem estado na clínica e precisassem de recuperar, assim como os mais jovens e acabados de sair do laboratório. Ao observar aquelas jaulas, logo aperceberam-se de que estavam também estas abertas, destruídas, incluindo aquela mesma em que se encontrava o segundo Baryonyx, mas nem sinal deste. Queria isto dizer que não tinham apenas um, mas 2 predadores à solta pela ilha. Pegando num walkie-talkie, Robert Muldoon contactou com quem se encontrava no complexo. Preciso de um helicóptero sobrevoar a ilha, imediatamente. Temos de localizar e apanhar os animais rápido, ordenava. Homens, tenham muita atenção. Além de outros animais que possam já ter escapado, temos 2 predadores à solta. E sabemos que um deles é perigoso. Entendido, responderam. Subitamente, vindo do meio das árvores, o predador de que Robert falava surgiu, começando de imediato um ataque àqueles homens. Estes, por sua vez, dispararam. Contudo, a fera era rápida.
até mesmo para os seus quase 9 metros de comprimento. Sem hesitar, a mesma apanhava-os e um a um ia aniquilando-os. Cerca de um minuto mais tarde apenas restava Robert, que apesar de tentar acertar-lhe com tudo o que tinha de munições, foi em vão. Feriu-a, mas não a demoveu-a. Restava-lhe apenas tentar escapar para um sítio seguro, e foi o que tentou fazer, mas o animal já se encontrava a escassos metros dele. Numa questão de segundos, apanhá-lo-ia. O homem apenas teve tempo de ouvir algo. Eram tiros. Ao virar-se, viu que vinham de dentro do complexo, olhou e pôde observar Harding, Alex e mais alguns dos funcionários que ali se encontravam a disparar contra o dinossauro, que ainda apesar de ferido e até um pouco cansado, conseguiu afastar-se e foi de novo em direção à selva. Alguns segundos mais tarde, nem sinal dele. "Entra!" gritavam-lhe das janelas. Robert assim o fez, entrou para o complexo. Ali pelo menos todos poderiam esconder-se até que o helicóptero localizasse as feras. Enquanto o segurança da ilha bebia uma garrafa de água que Alex lhe dera, Harding informava-o de que o helicóptero tinha já iniciado as buscas. Não deveria demorar muito até conseguir localizar os animais. Robert Muldoon queria ainda saber se o que teria acontecido à outra metade da sua equipa, já que não davam notícias há vários minutos. Tentava comunicar com eles via walkie-talkie, mas ninguém respondia. Ao longe, ouvia-se o helicóptero sobrevoar a ilha. O piloto e o seu acompanhante observavam a imensa selva, assim como os diversos recintos e vários dos animais que neles viviam, como os braquiosauros, vegetarianos de grandes pescoços, os parasaurolofos, uns bicos de pato, também eles vegetarianos e com uma dezena de metros cada, assim como um outro grande predador que tinha sido também criado para o parque, o Tiranossauro Rex. Embora ainda em crescimento, o seu tamanho ultrapassava já os 10 metros, sendo um desses exclusivamente da sua grande boca cheia de dentes. No entanto, não haviam ainda captado nenhum dos dois Baryonyx em fuga. Mantinham contacto com o pessoal que se encontrava no complexo do parque. Do outro lado, ouviam a voz de Robert. "Primeiro encontrem o resto da equipa de segurança. Ninguém sabe o que lhes aconteceu." Assim o fizeram. Contornaram toda a ilha, tendo a dada altura conseguido captar algo que se movia no meio de umas árvores. Ao conseguirem observar mais de perto, viram tratar-se do Baryonyx maior, e não estava sozinho. O seu parente mais pequeno estava com ele. Parecia limitar-se a segui-lo, e o indivíduo maior não deveria dar a mínima para ele. Parecia completamente desinteressado. "Elimine-os", ordenou o piloto ao seu colega, indo este para a parte traseira do helicóptero e assim tentar fazer pontaria àqueles dois animais. No entanto, nos segundos seguintes, o piloto pedia-lhe que esperasse, pois havia visto algo. Eram os restantes membros da equipa de Robert Muldoon. Estavam numa zona mais aberta, a cerca de 500 metros do local onde se encontravam os dois alvos. Primeiro, teriam que ir buscá-los. Aqueles homens mantinham-se ali e faziam sinais para o helicóptero, que começou a aterrar. Correram até lá, já só queriam pôr-se em segurança. "O que aconteceu?" perguntava-lhes o piloto. "Encontramos o animal mais jovem e ele atacou-nos. Gastámos tudo o que tínhamos a tentar eliminá-lo, mas não conseguimos. Acabámos por nos livrar de tudo o que levámos para tentar, pelo menos, afugentá-lo. Mas ele só se afastou quando escutou o helicóptero chegar." Respondiam. Estavam a levantar voo quando de repente sentiram algo a debater-se contra o helicóptero. Ao olharem para fora, viram que era nada mais, nada menos que aquela grande fera. Esta estava agarrada àquele veículo, segurando-se com as suas patas dianteiras na parte traseira, ainda aberta. Rugia, abria a sua longa boca e tentava apanhar algum daqueles homens que, por sua vez, afastavam-se o mais que conseguiam. O piloto conseguira colocar o helicóptero no ar, porém, agora a uns 10 metros do solo, levavam também aquele indesejado passageiro que os fazia balançarem-se.
Enquanto o piloto se esforçava por manter aquele veículo firme no ar, o resto do grupo tentava livrar-se do monstro, que chegava mesmo a babar-se quando abria a sua boca e tentava apanhá-los. "Eu estou a perder o controle, assim vamos cair!" gritava para os homens, que por sua vez berravam, debatiam-se com a fera, e esta estava a escassos metros deles. De repente teve uma ideia, algo arriscado, mas tinha mesmo que tentar. "Segurem-se!" gritou-lhes. Dentro do helicóptero todos assim o fizeram. Seguraram-se àquilo que podiam. Em seguida, o piloto efetuava uma manobra que girava o veículo 90 graus, deixando a abertura do mesmo virada para o solo, e assim fazendo o Baryonyx cair por uma dezena de metros, indo este aterrar dentro de um dos recintos. O piloto logo voltou a colocar o helicóptero na posição correta. No seu interior, todos os ocupantes apenas tiveram tempo de olhar para o predador agora encurralado no recinto onde fora cair. Não demoraram a ver o habitante do mesmo surgir, o tiranossauro. Este, sem hesitar, logo apanhou o Baryonyx pelo pescoço, partindo, e assim fazendo o animal tombar morto no chão. Segundos depois perdiam-no de vista, pois estavam já distantes do seu recinto. "Estão todos bem?" perguntava o piloto, obtendo respostas afirmativas de todos. Várias horas depois, tudo naquela ilha estava mais calmo. Tinha sido, contudo, um longo e mau dia. Não só os animais fugitivos tinham provocado imensos estragos, como um deles tinha ainda retirado a vida a mais pessoas. Estava agora morto, enquanto o seu parente mais jovem fora colocado num outro recinto provisório, mas mais reforçado. Também ele já mostrava claros sinais de agressividade, assim como muitos dos outros habitantes daquele parque. Nem Harding, nem Robert, nem mais ninguém entendia se tal seria natural ou se seria devido a serem todos eles criações de laboratório. Tinham informado John, o dono do parque, acerca do que sucedera naquele dia. Eram péssimas notícias. Poderiam comprometer o avanço do projeto. Mas Robert Muldoon, assim como os seus colegas, preocupava-se com a segurança, sobretudo das pessoas que ali estavam, naquela ilha, a lidar com aqueles seres.